Então, boa tarde. Então, é mais o nosso encontro do grupo sobre tempo, causalidade e livre-arbítrio. A gente vai tratar hoje do artigo Branching and Determinism, or Indeterminism, do Jiří Benovský. E eu fiz uma apresentação que eu estou, além de falar do artigo, eu estou falando de alguns conceitos que ele cita no artigo muito rapidamente, que eu acho interessante a gente ter uma certa definição para compreender a problemática que ele está levantando. Então, no artigo eu vou tratar dos seguintes temas. Essa concepção de tempo ramificado. Na verdade, a gente tem vários modelos. Ele pode ser modal e não modal, que seria o modelo padrão. Tem uma concepção de espaço-tempo não ramificado e modal, que seria o modelo dos mundos possíveis do David Lewis. Tem, dentro do modelo padrão não modal, tem a concepção de Storrs-McCall, que é um livro de 1994, Universe, Space and Time. Depois eu passo a referência. Tem a concepção padrão do Noel Belknap, que ele cria toda uma lógica para tratar dessa ideia dos futuros ramificados abertos, que é um artigo de 1992, que depois foi muito comentado, que seria, no caso do Storrs-McCall, é o universo decrescente, que é a ideia que a realidade diminui de tamanho à medida que o tempo passa. E no Belknap você tem, a gente vai ver um certo eternalismo híbrido, se você interpretar de alguma forma, embora ele entenda que o futuro existe como possibilidade, e não o eternalismo, ele já é o futuro só fixo, né? A gente vai ver o Thin Red Line, que é a fina linha vermelha, que é a ideia de que um futuro dentre os muitos já é real, é o que vai ser, né? E uma versão ersatz, que é aquela versão que existem muitos futuros possíveis, mas um só é concreto, os outros são abstratos, representações. E a gente vai ver, por fim, que é o argumento principal do artigo, que é do perdurantismo, como ele defende que o modelo ramificado padrão pode ser determinista se você adotar o perdurantismo, a ideia de que nós somos partes temporais estendidas ao longo do tempo. Então, começa com essa classificação dos tipos de determinismo, o determinismo metafísico, que está relacionado à ontologia eternalista. Se o eternalismo é o modelo correto de tempo, o futuro já está lá ou já está fixado, assim como o passado e o presente. Essa é a ideia que a gente tem visto na nossa discussão. Então, o futuro é determinado simplesmente porque ele existe. Tem o determinismo causal, que deriva do princípio universal da causalidade, dado um estado do universo num tempo t e dadas as leis naturais, a maneira como as coisas se desenvolvem após t está causalmente determinada. Independente de você ter um futuro, que já existe ou não, você pode ter um futuro inexistente, mas se o determinismo causal é a teoria correta, o futuro já está determinado mesmo que não tenha acontecido. Porque ele vai ser causado em função das leis da natureza e das causas que estão acontecendo agora. E tem o determinismo lógico, que se refere ao princípio da bivalência, que é aquela ideia de que as proposições ou são verdadeiras ou são falsas, inclusive as proposições sobre o futuro. Então, ou uma batalha naval acontecerá amanhã, é verdadeira, ou uma batalha naval não acontecerá amanhã, é verdadeira. Uma proposição, a sua negação tem que ser verdadeiras. E no artigo, o Benovský vai tratar do determinismo metafísico, porque ele está tratando de modelos em que o futuro existe como possibilidade. Ele não vai tratar nem do determinismo causal, nem do determinismo lógico. Então, tem muitos modelos de branching future.
você pode ter a ideia... O título futuro ramificado é enganador, porque, na verdade, você não é só o tempo que se ramifica. Então, o Benowski fala... o que seria o tempo ramificado? Você tem duas ou mais linhas temporais no mesmo espaço. Isso seria uma ideia nonsense, não só pela teoria da relatividade, que a gente, na verdade, vive numa quadridimensão de espaço-tempo, mas porque seria muito estranho. Ele dá o exemplo de um lagarto que perde o rabo numa linha temporal e na outra ele não perde o rabo e você só tem um espaço. Isso criaria uma série de dificuldades lógicas, físicas, inclusive. Então, o termo futuro ou tempo ramificado é apenas uma forma assim leiga de se tratar do conceito. Então, o que ele vai tratar é o espaço-tempo ramificado. Você tem um mundo em que o espaço-tempo se ramifica na direção do futuro. Existem outros modelos que você tem o espaço-tempo ramificado no futuro e no passado. E entre eles você tem o presente. Então, é quase como uma árvore simétrica, com aquele presente quase instantâneo, separando os dois modelos de ramos. Então, o passado também... Existem possibilidades diferentes do passado ser. É um modelo bem interessante, mas é pouco explorado. A gente tem a possibilidade dos mundos possíveis ramificados, que é uma estrutura ramificada de vários mundos. Cada ramo é um mundo, e eles compartilham um passado comum. Esse é o modelo que eu falei, que é a estrutura ramificada modal, que é uma forma que você tem você vai ter a árvore e aquele ramo completo que vai do tronco até o último ponto, a última folhinha, ele é um mundo. Então, você tem vários mundos, cada ramo é um mundo possível. E tem a estrutura divergente, não ramificada de mundos possíveis, que é a ideia do David Lewis, que aí você não tem aquela ideia da árvore com o tronco comum, com um segmento da história comum, que em algum momento se separa. Você tem, na verdade, estruturas divergentes, são diversos mundos possíveis correndo paralelamente, cada um com o seu passado e o seu futuro, e esse futuro é linear, é único. Você não tem... A ideia de mundos possíveis é justamente de mundos separados, isolados, que não se comunicam. Então, eu fiz aqui não sei se está meio pequenininho, é a ideia, então, da ramificação, que está no artigo. Você tem essa setinha aqui, é o passado comum, e chega um ponto que ele se bifurca como duas possibilidades. Ou modelos indeterministas, ou decisões humanas dentro de uma visão libertária. Você tem duas possibilidades. Para o mesmo passado, você tem duas possibilidades de futuro. E aí você tem o B1 aqui, que é do lado direito, que é um caminho, e você teria o C1, que seria o caminho do lado, que também é possível de se realizar. O que ele chama? Aí, o B1 ele vira B2, que é mais uma ramificação com outra possibilidade de futuro. E aí o que ele diz? B1 e B2 são segmentos do ramo, partes entre dois pontos de ramificação. Então, você olhar a história, aí você tem BA e BB são ramos totais, whole branches. Então, se você seguir o B1 mais à direita, você vai ter o B1, depois você vai ter o segmento B2, você vai ter o BB. Então, na verdade, é a história do EV, que seria ou de um mundo, BB, ou de um indivíduo. Então, é toda a história dele, só que isso multiplicado quase ao infinito, porque é uma história sem limites, né? Direção ao futuro. Então, a gente vai ver aqui o modelo não modal, que seria o modelo padrão de um mundo só. Há apenas um mundo real, o nosso, e muitas maneiras alternativas e incompatíveis de como o futuro poderá ser
essas maneiras são numericamente distintas. Não são mundos, porque a gente está tratando de um mundo só, mas são ramificações do espaço-tempo com histórias diferentes, de indivíduos, de situações. Então, a ideia há apenas um mundo, né? O espaço-tempo se ramifica continuamente de maneira indeterminística na direção do futuro. Então, não está determinado, a partir daquele segmento, qual dos dois ramos vai ser adotado. Essas ramificações, branches, são simplesmente diferentes segmentos ou partes deste único espaço-tempo ramificado. Então, você tem uma estrutura quadridimensional, que é o nosso universo, com futuros possíveis, alternativos. Então, ramos ou eventos futuros possíveis são maneiras como as coisas poderão ser. Como a gente está falando de futuro, a gente não está falando do que poderia ser. É o que poderá ser porque ainda não aconteceu. O modelo modal, aí é um pouquinho diferente, a diferença não é muito grande. Você tem mundos possíveis ramificados. A estrutura de ramificação é vista como um quadro de mundos possíveis. Cada ramificação completa, eu falei, whole branch, que é aquela linha toda da história daquele indivíduo, por exemplo, é interpretada como um mundo possível distinto. Pode ser um mundo ou uma parte dele. Estes mundos possíveis compartilham o segmento inicial até o ponto de ramificação ou fissão. Então, esses mundos estão sempre dando origem a novos mundos. Assim como no modelo não modal, que é o modelo padrão que a gente viu, todas as ramificações, que agora são interpretadas como mundos, têm o mesmo status ontológico. Elas são reais e concretas. Elas existem, são reais, não são possibilidades reais, não atualizadas. Olha, oi. Assim, eu fiquei com dificuldade de entender esse futuro aí nesse mundo não modal, que é o único mundo só, né? E as ramificações estão dentro do mundo, mas é estranho isso, porque parece que o mundo seria todo o espaço lógico possível, porque, assim, ou eu escolhi X ou eu escolhi Y, né? Cada caminho que eu tomo ainda faz parte do mesmo mundo. Pois é. E esse vai ser... Mas eu acho essa vida, assim, ok. Mas eu acho isso muito estranho, assim, porque se eles tomar que o mundo é tudo aquilo que é o caso, né? Porque a gente está falando de futuro, né? Não tem um caso ainda, esse que é o problema. Mas... Sim. O problema que a gente vai ver à frente é que justamente eu faço parte dessa linha toda. E como essa linha se bifurca, sou eu que estou fazendo parte desses futuros diferentes. E aí você diz que isso vai ser vai ser a defesa do determinismo dentro do modelo perdurantista, que eu me estendo como parte temporal em todos os futuros possíveis. Isso vai ser uma crítica a essa pretensão de indeterminismo e libertarianismo do modelo, porque sou eu que estou neles, né? Agora, a gente está falando de futuro, né? Posso dar Claro. fazer um comentário? É bem breve. Eu sempre tendo a entender esses mundos possíveis, não da maneira do Lewis, mas a maneira do Kripke. E o Kripke diz assim, os mundos possíveis, eles são as possibilidades, por exemplo, de você jogar um dado. Então, se você joga um dado e aparece, por exemplo, o número 3, né? Isso é um mundo possível. Quer dizer, antes de você jogar o dado, havia 6 possibilidades de futuro. Depois que você jogou o dado e apareceu o número 3, por exemplo, aí isso já é concreto, não é? Não é mais possibilidade, já é real e concreto. Então, o Kripke tem uma visão minimalista dos mundos possíveis, né? E eu tendo a ver esse modelo modal dessa maneira também. Quer dizer, por que você pode ramificar o futuro?
Porque no caso como esse, você tem um dado, você tem 6 possibilidades. Agora, uma só vai ser real, né? Mas você tem as 6 possibilidades. Isso não significa que você tem 6 realidades. Você tem 6 possibilidades futuras, né? Quer dizer, eu não sei se eu estou interpretando mal, mas estou seguindo a ideia do Kripke, né? Sim. O modelo do Kripke é um pouco diferente do Lewis, porque para o Lewis você tem o mundo atual, que mas é uma questão puramente indexical, e não tem a visão de futuro, do que aconteceria. É um mundo possível paralelo, ou muito próximo da gente, mas em termos de passado, a história daquele mundo é diferente, mas não é como possibilidade que vai acontecer, é como possibilidade que poderia ter acontecido. E essa questão do dado, ele começa como possibilidade futura do Kripke e depois ele se torna uma realidade porque aconteceu. Esses modelos ramificados, eles têm um jeito de lidar quando o futuro chega e a possibilidade acontece, uma e não as outras. Só que, nesse caso, aí a possibilidade que acontece faz parte da árvore, vai para o passado e vira realidade, dentro do modelo que o passado é real, é concreto, é mais concreto, né? E as outras desaparecem. Tem mesmo essa noção de passagem do tempo, que eu acho que nos outros modelos, tanto do Lewis quanto do Kripke, eles não trabalham com a escolha de possibilidades pela passagem do tempo e o mecanismo todo de fricção, que eles chamam da realidade indeterministicamente acontecendo. Então, mas a minha dificuldade não é no modelo modal, é nesse não modal, porque quando você joga o dado, tem 6 possibilidades, certo? Se caiu 3, foi aquela possibilidade que foi atualizada. Né? Só que no modelo não modal, a gente não tem, cada possibilidade não é um mundo possível, porque só existe um mundo, né? A gente só tem um mundo, as possibilidades são possibilidades do quê? Isso que eu acho, essa dificuldade que eu tenho. São possibilidades de modificação do mundo real, né? Possibilidades do futuro do mundo real. Sim. O tempo é essencial aí, porque é só com o tempo que você joga o dado e aparece uma das faces do dado, isso requer tempo, porque é movimento, né? Sim. Então, o mundo possível, isso é o minimalismo do Kripke, né? Quer dizer, o mundo possível é apenas aquilo que vai se realizar no futuro. As outras possibilidades não realizadas, elas estão só na imaginação. Elas não são reais, né? Diferentemente do Lewis, né? Sim. E nesse modelo não modal, é não modal porque não é um mundo possível, mas é modal no sentido, eu diria, parece até que é mais modal do que o modelo do Lewis. Por quê? Porque os futuros alternativos possíveis são concretos. Eles querem salvar o indeterminismo e a livre escolha a um preço que você diz, as possibilidades não são só possibilidades, elas são concretas. Nada define, é um fato bruto qual que vai ser escolhido. Aí tem o modelo da liberdade humana, da escolha. Eles querem salvaguardar totalmente o livre-arbítrio e o indeterminismo. O Lewis, não. O modelo do Lewis, você só tem um futuro para cada mundo. Então, o modelo modal do Lewis é mais determinista do que esse modelo, que você só tem um mundo e todo o futuro uma abertura total de todas as possibilidades são reais. O que vai acontecer? Porque ele quer garantir que realmente tudo é possível. Claro que possibilidade física dentro do poder, nem tudo é possível. Mas dentro de um... Mas quer garantir o livre-arbítrio. Sim. A ideia é essa, é garantir que o agente possa escolher no futuro, né? Sim. O agente é que vai determinar o ramo que vai se concretizar. É isso? Dentro, por exemplo, a gente vai ver à frente, o Storch McCall diz o que é contingente e o que é necessário. O que tem determinismo, por exemplo, e o que... As livres escolhas humanas, para ele, são completamente determinadas, mas não é fruto do acaso, porque
seria o modelo, há uma compatibilidade não, do free will, não apenas com o determinismo, como com o por acaso eu escolho sem estar determinado a nada, né? E ele quer salvaguardar o indeterminismo. Só que aí o Benowski, nesse artigo, ele vai por uma interpretação com viés eternalista, que ele diz que essa ontologia é tão forte das todas as possibilidades que, combinada com o perdurantismo, você vai me dar um determinismo porque eu vou ter todos os futuros. E a gente vai ver mais à frente. Então, eu vou tratar um pouco mais desse modelo não modal, do Belknap e do McCall, para a gente entender. Mas é um modelo assim, pouco intuitivo, de fato. Embora dialogue também com alguns modelos de mundos alternativos dentro da física quântica. Tem uma discussão também sobre isso. Eu acho que eu falei, né, o modelo modal, que a estrutura é vista como um quadro de mundos possíveis, então cada ramificação completa é um mundo possível distinto, tem o mesmo segmento inicial, as ramificações todas são reais e concretas. Concreta porque existe concretamente, é um espaço-tempo concreto. Por isso que nesse ponto ele lembra o eternalismo, que também o futuro está ali também, dentro do bloco quadridimensional, e é concreto, não é abstrato. Então, qual a principal diferença entre o modelo de ramificação não modal, padrão, e o modal, que é o dos mundos possíveis? É o modo como a gente interpreta as ramificações do espaço-tempo. Ou como partes de um mesmo mundo não modal. Então, é esse modelo que a gente vai ver, que é o padrão. Você tem o mesmo mundo e tem as ramificações de partes do espaço-tempo, em direção ao futuro. Ou como mundos distintos, que é a interpretação modal que o Lewis trata, mas não adota. Em ambos, as ramificações existem e são reais, compartilhando o segmento inicial passado até o ponto de ramificação. Então, vou falar muito rapidamente do modelo não ramificado modal, do David Lewis. Existem muitos mundos numericamente distintos e apenas um futuro determinístico em cada um, sem qualquer traço de sobreposição, não há passado em comum. Dois mundos podem ter segmentos duplicados, mas nunca um segmento comum, porque são coisas concretas distintas. Os ramos mundos são maneiras como as coisas poderiam ter sido. Esse poderiam ter sido é da perspectiva de alguém que está no mundo que considera o atual e diria, no mundo possível eu teria viajado e não estado no Rio de Janeiro. Então, é como poderia ter sido da minha perspectiva a partir de um determinado mundo. Mas não existe mundo privilegiado, porque isso depende do observador, de quem está proferindo a sentença no meu mundo agora. É mesmo aquela ideia dos indexicais. Então, continuando sobre o mundo de David Lewis. O Lewis ele prefere um quadro divergente de espaços-tempos desconectados que desempenham o papel de mundos possíveis. Então, você tem vários mundos possíveis que não se comunicam de nenhuma forma. O isolamento espaço-temporal fornece um critério claro para distinguir entre diferentes mundos possíveis. Como é que esse isolamento se caracteriza? Um mundo é um espaço-tempo maximamente intraconectado. Qualquer coisa que tenha alguma relação espaço-temporal com esse mundo faz parte desse mundo. Qualquer coisa que não tem relação espaço-temporal com esse mundo faz parte de um mundo diferente, que é também espaço-temporalmente independente. Desculpa. Então, essa ideia do isolamento entre mundos é muito importante para o modelo dele. A desconexão espaço-temporal é o critério para a individuação de mundos possíveis. Se houvesse algum ponto de sobreposição, eu talvez tivesse dificuldade em justamente distinguir entre dois mundos ou seus habitantes. Isso a gente vai ver que vai ser um dos argumentos para defender o determinismo do modelo ramificado não modal, que você justamente vai ter o mesmo sujeito atravessando aquele ramo que vai se bifurcando. É ele em partes diferentes.
ser o mundo atual deriva de uma perspectiva indexical, contra a noção da Thin Red Line, a gente vai ver mais à frente. Lewis critica a ramificação indeterminista por ser contrária à intuição de que temos um único futuro, porque, na verdade, nesse modelo padrão ramificado, você tem vários futuros e todos são concretos, e esse é a salvaguarda da sua liberdade, todos os seus futuros são equivalentes. E a existência de múltiplos futuros que passam a divergir a partir de um único passado, que é o modelo modal ramificado, contrasta com o modelo determinista do Laplace, que você tem o mesmo passado e as leis naturais, você vai ter um futuro só, e o modelo do Montague, que dois mundos são deterministas, se concordando num ponto do tempo, eles concordam em todos os momentos. Não há divergência. E o Lewis defende esse modelo determinista. Então, a gente vai ver um pouco o modelo do ramificação do Storch-McCall, que é o universo decrescente, que é o oposto do universo crescente. A ideia é que a realidade... A gente viu no curso, né? O mundo ele é maior e ele vai diminuindo de tamanho à medida que o tempo passa, porque o futuro hoje é muito maior do que o futuro vai ser amanhã, porque as possibilidades não realizadas vão desaparecer, e hoje elas ainda existem. A estrutura possui um único tronco quadridimensional para o passado, que é uniramificado, não tem ramo no passado, e o futuro consiste num conjunto densamente ramificado de múltiplos espaços temporais quadridimensionais. Na verdade, são manifolds. Isso também tem a ver com a teoria da relatividade. Você tem vários frames de referência. Na verdade, é um mundo só com várias ramificações que são blocos, são estruturas quadridimensionais. Cada ramificação representa o futuro fisicamente possível, dado o estado do mundo num determinado momento, que é cada ponto de ramificação. E essa estrutura é virtualmente ilimitada. Os ramos se encontram inteiramente no futuro e são conectados causalmente com o mundo real. O mundo real, tudo é o mundo real, né? Podemos viajar para esses ramos futuros ou para um deles, como? Simplesmente esperando. Esperando o tempo passar, a gente vai escolhendo, né, como seres autônomos. Os ramos são reais, mas não são atuais. Atuais no sentido do inglês, né, actual e real, ele faz essa distinção. Com o atrito da passagem do tempo, apenas um ramo permanece, enquanto os demais ramos, que são as possibilidades não atualizadas, são eliminados, cai em uma diminuição permanente da realidade. Então, esse modelo ramificado é duplamente indeterminístico. Ele permite que um único conjunto de condições iniciais seja seguido por um grande número de resultados possíveis distintos. Se fosse determinístico, haveria apenas um resultado. E a seleção com o atual de apenas um desses ramos pode ser aleatória, sem explicação causal. Ela pode ser porque há algumas situações que elas são determinadas, e aí você não tem a ramificação, mas, em geral, nas ações humanas e nos fenômenos quânticos aleatórios, você tem a caracterização dessa ramificação que pode acontecer ou pela escolha humana ou puramente pelo acaso, o caso de decaimento radioativo. Então, o Storch-McCall distingue entre possibilidade física, necessidade física e impossibilidade física. Um evento é possível se ele existe em pelo menos um ramo. Um evento é necessário se ele existe em todos os ramos, e um evento é impossível se ele não existe em nenhum ramo. Então, existe essa noção de possibilidade física, não metafísica. Então, tem possibilidades que simplesmente não existem. A possibilidade física e a lei física são determinadas pela estrutura de ramificação, que é um fato bruto. Para ele, a estrutura de ramificação é a base da realidade. E ela que diz o que são as leis naturais e o que é possível fisicamente ou não. Há o modelo de... Pois não. Provavelmente a necessidade física vai estar atrelada às leis naturais, né? Por exemplo, em nenhum evento futuro você vai encontrar, sei lá, uma montanha de plutônio. Porque isso é uma impossibilidade física. Sim. Tentar construir uma peça muito grande com plutônio, né? Isso aí você não consegue fazer.
Hoje, porque o problema da necessidade física é que ela não é lógica nem metafísica. Então, em princípio, hoje, com a ciência que se tem e os recursos naturais, não seria possível. Mas há uma espécie de impedimento natural também, né? Porque com uma certa quantidade, plutônio ele fica instável e explode, né? Então você não pode ter uma quantidade muito grande. Que é diferente da montanha de ouro. A montanha de ouro seria a possibilidade física, né? Você encontrar ou querer produzir um montante de ouro bastante grande, uma peça de ouro enorme. Sim, Isso está dentro das possibilidades físicas, mas no caso do plutônio. Ou seja, a necessidade física deve estar atrelada às leis nômicas. Sim. É que ele considera que as leis supervêm da realidade, das propriedades das coisas. Então, de fato, é a estrutura de ramificação, é como a realidade é feita, da qual deriva as leis físicas e a noção de possibilidade e necessidade física. Mas aí é uma questão do que fundamenta o quê, e é meio um fato bruto. O que é essa realidade ramificada? Seria a estrutura do universo, da realidade, né? É uma noção bem metafísica. E é interessante que essa noção de probabilidade, que a probabilidade é dinâmica, porque ela está sempre mudando. Então, essa definição, a probabilidade de um evento é definida pela proporção de ramos nos quais ele ocorre em relação ao conjunto de todos os ramos acima de um dado ponto de ramificação. Para cada evento futuro, em cada instante, há um valor de probabilidade objetivo, empírico e individual, não é geral, não é subjetivo, que pode variar ao longo do tempo. E há probabilidades que não mudam com o tempo, como, por exemplo, o decaimento radioativo, que tem probabilidade fixa de 50%. Aí é uma probabilidade porque, assim, dentro da discussão de não é subjetivo, é objetivo, que tem a probabilidade, tem aquele tempo em que aquilo pode acontecer, aquele decaimento com a probabilidade de 50%. Mas é interessante, a árvore existe, mas é um modelo dinâmico. Então, as probabilidades estão sempre mudando. Se eu escolho amanhã viajar e não ficar em casa, aquela árvore vai mudar o tempo todo. Aí a probabilidade de alguma coisa acontecer daqui a um mês, em função da minha escolha hoje, mudou. Então, é um modelo dinâmico, e tem na obra dele tem uma discussão interessante sobre essa noção de probabilidade dinâmica, que vai mudando à medida que as possibilidades vão sendo atualizadas e as outras caem. Então, como eu falei, tem algum determinismo nesse modelo, por exemplo, a eletricidade, essas leis físicas, da física clássica, é determinista, não é ramificado. Você tem o probabilismo, que são, por exemplo, mecânica quântica, é aleatório o que vai acontecer, e ele chama de indeterminismo as escolhas humanas, racionais e imprevisíveis, porque há sempre opções alternativas não aleatórias. Aí ele tira o elemento de aleatoriedade para justamente garantir que não é o acaso que está me fazendo escolher livremente, é a minha deliberação racional. Para McCall, o livre-arbítrio é incompatível não apenas com a ideia de que tudo é determinado, mas também com a ideia de que é puramente uma questão de acaso, qual dos muitos futuros possíveis, dos muitos, se tornará atual. Então, ele defende um libertarianismo, um indeterminismo para as escolhas humanas, e ele baseia o modelo dele de realidade de tempo, né, nessa ideia da liberdade. Então, existe uma terceira alternativa entre acaso e determinismo, que no processo deliberativo humano uma escolha pode ser feita contra as probabilidades. Então, no último instante, eu posso ter a probabilidade de 99,999, uma dízima periódica infinita, de fazer A, mas no último instante eu faço B contra todas as possibilidades, against the odds, porque eu escolho livremente. E aquela possibilidade que tem 0,0001 é um ramo tão real quanto o ramo que é 99,999. Isso garante que eu posso escolhê-lo. Então, McCall distingue seu modelo indeterminista do determinismo lógico, que é, na verdade, das proposições futuras.
ele defende o princípio da bivalência, proposições sobre o futuro são verdadeiras ou falsas, através de uma teoria de superveniência da verdade. Ou seja, a verdade sobre o futuro supervém dos eventos e os eventos não supervêm da verdade. A proposição futura é verdadeira porque vai ser o caso daquilo, e não o contrário. Vai ser o caso porque a proposição é verdadeira, e aí tem a ideia toda da necessidade do futuro, a questão do fatalismo, lógico, toda essa discussão. E a teoria dele foi criada para explicar problemas filosóficos importantes, como o fluxo do tempo, natureza da causalidade, a mecânica quântica, probabilidade, contrafactuais, livre-arbítrio, e ele considera que o modelo dele é a inferência pela melhor explicação, e o livro realmente trata de como entender um futuro aberto, ramificado, para resolver uma série de problemas dentro da metafísica. O outro autor, o Noel Belknap, ele escreve também com alguns autores sobre esse modelo que ele desenvolve, e é um modelo também de um mundo, diferentemente do modelo modal, de muitos mundos possíveis. Você tem um mundo, a estrutura de ramificação é entendida como um único universo, onde o espaço-tempo tem uma estrutura ramificada, igual o modelo do Storrs-McCall. Você pode interpretar o modelo dele também de forma modal. A estrutura de ramificação é um quadro de mundos possíveis ramificados, onde cada ramo completo é considerado um mundo possível distinto. Ele analisa as duas possibilidades, mas ele desenvolve o modelo dele mais dentro da ideia de um único mundo, e não de vários mundos que têm um passado comum. Só que esse modelo é um pouco mais próximo do eternalismo e menos dinâmico, digamos assim. Eu diria que é um eternalismo híbrido. Por quê? Ao contrário do modelo do McCall, o modelo do Belknap, as possibilidades não realizadas nos outros ramos não desaparecem ou são podados. O modelo não elimina possibilidades com a passagem do tempo, ele é a representação da sua existência simultânea como alternativas. Então, na verdade, a realidade não diminui de tamanho, o universo permanece do mesmo tamanho. Por quê? As possibilidades não realizadas coexistem com as realizadas e com as futuras possibilidades que ainda podem se realizar. Isso foi muito criticado porque é uma ontologia muito estranha, porque você tem as possibilidades que não vingaram estão ali junto, porque o universo não diminui de tamanho. E tem um monte de literatura interessante. Quais as consequências para essa ontologia tão forte que você mantém o possibilismo mesmo depois que o futuro chega e aquela possibilidade não é atualizada? Assim, as possibilidades não realizadas são ramos futuros igualmente reais que coexistem dentro da estrutura ramificada que representam o próprio universo ou o quadro de mundos possíveis, dependendo se ele é modal ou não modal. O modelo representa uma estrutura que contém de forma equivalente todos estes múltiplos caminhos divergentes que poderiam ter se realizado. O Belknap rejeita a teoria da Thin Red Line, que postula um futuro atual privilegiado. Para ele, todos os futuros são equivalentes, não existe esse que está marcado para acontecer. Algumas interpretações é que esse modelo dele se assemelha muito ao modelo dos mundos, universos paralelos do Everett, e vários modelos da física quântica de mundos possíveis, que você não tem o colapso da onda da equação de Schrödinger, e você tem tudo que pode acontecer, acontece. Mas no caso dele, uma coisa só acontece, mas as outras permanecem. Então, tem muita discussão de por que ele mantém no universo aquelas possibilidades não realizadas, com quem ele quer dialogar para manter esse possibilismo do passado. É quase como se ele estivesse jogando a ramificação do futuro para o passado para dizer, olha, não aconteceu, mas poderia ter, e está lá no passado como possibilidade não realizada. Então, eu comentei a teoria da fina linha vermelha, que esse modelo rejeita, que é uma tentativa de conciliar a intuição de um único futuro com o indeterminismo do tempo ramificado, postulando um ramo privilegiado que será o futuro real, actual. Então, a doutrina da Thin Red Line combina duas ideias. Existe um futuro aberto, cheio de alternativas reais, incompatíveis,
que é a base do indeterminismo temporal, representado pela ramificação. Existe esse futuro aberto. Mas o futuro que será, dentre essas alternativas futuras. É quase uma descrição definida, o futuro que será. Você tem um monte de possibilidades reais, mas uma é a que vai acontecer. Mas não precisaria acontecer. Então, não é fatalismo. E essa teoria também é muito discutida. Apesar da existência de múltiplos ramos possíveis, apenas um deles é privilegiado como aquele que de fato acontecerá. Pode haver múltiplos resultados possíveis, mas apenas um irá de fato acontecer. Um dos futuros possíveis tem um status especial de ser o verdadeiro futuro, o futuro atual, que já está marcado para acontecer, mas não há como saber de antemão qual será, exceto esperando. É um meio termo entre determinismo e indeterminismo, e há um elemento de contingência, né, nesse modelo, nessa teoria, e não necessitação. Haverá uma batalha naval, mesmo que ela não seja necessária, ou seja, algo não acontecerá, mas poderia. A ideia é um pouco de como se fosse aquela ideia da perspectiva atemporal dos olhos de Deus, que está vendo de fora o futuro, o universo, e está vendo o que vai acontecer de forma livre, contingente. E tem muita discussão sobre essa ideia de que um futuro é o que está marcado. O nome, teoria da fina linha vermelha, é interessante. Por que esse nome? Né? Ele vem da metáfora de uma linha que seria inscrita na estrutura ramificada, marcando o único caminho que a história seguirá de fato. Esta linha é fina e vermelha. Imagina que as outras todas são pretas e tem uma linha vermelha que é o futuro que vai acontecer, mas os outros são igualmente possíveis. Talvez infravermelha para sugerir que mortais não podem vê-la. Aí é a ideia, por que é uma linha infravermelha? A gente não consegue ver epistemicamente, mas ela está lá, metafisicamente. Todos os ramos futuros são igualmente reais e têm o mesmo status ontológico, existem concretamente, e esse privilégio da Thin Red Line não é um privilégio ontológico, né? É o futuro que existe e os outros não existem. É só o que existe como que vai acontecer. E, então, todas as ramificações existem igualmente. Aí tem o desenhinho aqui, é um irrealismo ontológico no sentido de que eu não estou... Está vendo? Ela é marcada, mas as outras também existem. Na verdade, seria realismo ontológico. O irrealismo seria o que considera que, na verdade, as que estão com a mais fraquinhas, não estão em bold, elas não existem. Mas elas existem igual, só que uma ela tem uma cor diferente. E as críticas são, como era de se esperar, falta de explicação para o privilégio de um futuro, é um fato bruto, qual vai ser aquele futuro e não os outros, já que é um modelo indeterminista. Não era para... Por que é para ser aquele? Não é para ser, é o que vai ser, mas não era para ser. Não é um modelo ersartzista e todas as ramificações são igualmente reais, então é falso dizer que apenas um dos ramos acontecerá, essa é a crítica. E se o fato de um certo ramo ser aquele que será é um dado bruto, então o futuro nesse ramo está determinado exatamente como numa hipótese de tempo linear não ramificado. Se existe um futuro que vai ser, então isso já está determinado. Basicamente, a crítica é que não explica por que esse futuro é o tal que vai acontecer e também não é um modelo linguístico abstrato dos outros futuros. E é justamente esse é o modelo ersatz da estrutura ramificada, que é a ideia parecida com a fina linha vermelha, mas um pouco diferente, porque, nesse caso, os outros ramos eles são abstrações, representações linguísticas, não são concretos. Então, rejeição do realismo forte dos modelos ramificados, em que todas as possibilidades futuras são igualmente reais. Apenas um ramo é real, concreto, espaço-temporal, os outros são ontologicamente diferentes, como representações abstratas, linguísticas, e é parecido com o exatismo modal para mundos possíveis. Contra Lewis, eles não têm o mesmo status ontológico, que tem essa ideia que os mundos possíveis seriam também representações abstratas do nosso mundo,
E o Lewis discorda dessa ideia, que para ele os mundos possíveis são concretos da mesma forma. E a ideia dessa visão é que você restabelece o determinismo do futuro, porque um futuro só é concreto, os outros são representações abstratas, então eles não têm nenhum poder causal, não tem efeito. Então, essa visão exata é uma forma de resolver alguns problemas ligados ao possibilismo, na direção do atualismo, mas parece um pouco desnecessário. Como o futuro poderia ser linguisticamente ou como uma abstração, mas isso não me dá muita coisa, né? Então, essa seria a ideia. Então, isso está no artigo. O futuro que está com a linha, o segmento contínuo é o futuro que vai acontecer, e o que está pontilhado são essas representações abstratas de futuros possíveis, mas só como abstrações. Não tem nada concreto. Bom, aí aqui a gente chegou agora no exemplo da fissão, que é o exemplo que ele dá, tirado do Star Trek, que eu vou explicar como é que foi feito esse exemplo. Então, se as pessoas não quiserem comentar alguma coisa do slide anterior, de todos os conceitos, a gente entra para o argumento. Porque aí vai ter toda a argumentação em por que ele considera que o modelo é indeterminista. Não, é determinista, contrariamente aos defensores. A única coisa que eu tenho para comentar é que essa linha vermelha FIM, né? Eu concordo com as objeções. Eu acho que ele quer ficar com o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo, né? Ou jogar água e ficar com o bebê na banheira, né? Não, mas aí é outra coisa. Porque eu não sei se dá para... Porque o futuro já está dado, já. Em que sentido você não tem determinismo? É só uma questão epistemológica, eu não sei o que vai ser, mas já está dado. Não, eu até já teve uma época da minha vida que eu concordei com a Team Redline, agora eu estou em dúvida, porque aquilo vai ser, mas poderia não ter sido. Poderia, mas é que tá, poderia não ter sido, que sentido? Porque já está dado já. É que nem o caso lá do Adão comer a maçã. Ele poderia não ter comido, no caso do Leibniz, ele poderia não ter comido a maçã, mas o mundo já está dado. Quando Deus fez o melhor mundo possível, já está já no conceito individual do Adão, comer a maçã, fazer o pecado original. Né? E se ele não comesse a maçã, ele não seria o Adão, né? Eu não sei se esse headline aí não cai no mesmo problema. Ou seja, você tem... Parece que tem uma certa liberdade, né? Mas no fundo, é tudo determinado já. Mais ou menos assim. Mas aí você estaria dizendo que todos os modelos eternalistas já são deterministas. Porque o eternalismo, o futuro já está lá, ramificado ou único. E se está lá, é uma crítica ao eternalismo que você sacrifica o livre-arbítrio. Mas tem soluções. A discussão é toda a questão do fatalismo lógico, a contingência das proposições sobre o futuro. Haverá uma batalha naval ou não haverá? A disjunção é verdadeira, mas se é verdadeira a proposição futura, então os fatos supervêm da verdade, então eles vão acontecer, só que o McCall inverte, vai acontecer, vai ser verdadeiro, é verdadeiro porque vai acontecer, mas poderia não. Mas eu concordo, não, o problema da presciência divina, mas é um pouco parecido. Eu acho que uma das soluções da presciência divina é o seguinte: Deus vê o que eu livremente escolherei amanhã. O fato de Deus saber o que eu escolherei amanhã me determina a escolher aquilo que Deus sabe, porque o que Deus conhece é a verdade. Só que Deus está fora do tempo, uma das possíveis soluções.
Ao estar fora do tempo, Deus está vendo o futuro, ele tem uma visão privilegiada e ele está vendo o que eu livremente, no meu processo, minha história de vida, escolherei. E se eu escolher de outro modo, ele vai ver de outro modo. Eu acho que é promissor esse caminho, porque essa visão não é epistêmico. Na verdade, não é só epistêmico. Eu não sei o futuro, porque o futuro, nesse modelo ramificado, está lá, interpretação da teologia cristã. Sim, a teologia cristã quer salvar o livre-arbítrio e a onisciência com a ideia da temporalidade de Deus. Mas se você olhar, por exemplo, você tem modelos, independente dessa visão de Deus, você tem modelos eternalistas que o futuro está lá, mas o processo, isso eu falei no minicurso, a linha causal que chegou até o futuro não foi determinística. Teve várias possibilidades, e vai acontecer conforme o processo aleatório ou indeterminista. Porque tem até aquele artigo da Anscombe, Causality and Determination, o fato de algo ser causado não significa que ele foi determinado. Uma vez que ele aconteceu, ele está determinado. Ele foi causado, mas não eu posso ter um modelo de causalidade indeterminista, causou, mas poderia não ter causado. A causa pode ser necessária, mas não suficiente. Então, uma coisa está determinada no momento que ela acontece. O passado está determinado e fixo. Na maioria dos modelos. Você pode ter modelos que você pode mudar o passado. Você tem retrocausação. Mas a causalidade pode ser indeterminista, então ela só vai ser determinada quando acontecer, antes não. Você só tem probabilidade. Então você pode defender um futuro que existe e o caminho do presente até o futuro é um caminho indeterminista. Eu acho, tem muitos artigos sobre isso. A gente pode ler esses artigos aí. Vamos, eu acho que talvez fosse interessante a gente ver a defesa do indeterminismo no modelo eternalista, porque esse artigo está criticando, está considerando que pior ainda, ele está criticando um modelo de futuro aberto como determinista. É mais grave ainda, porque a proposta do futuro aberto ramificado é salvar o indeterminismo. Né? O Cláudio é professor de física lá da Rural, ele faz parte do NUFIC também. Que bom. Prazer, bem-vindo, Cláudio. Você pode contribuir. Eu acho até que, assim, só fazendo um parêntese, a ideia que a gente depois vai conversar, a questão das pessoas apresentarem coisas e escolherem, de repente, algum artigo que elas acham interessante e elas escolherem, não só eu. Eu escolhi esses primeiros porque o grupo está se formando ainda, a gente não está ainda com a coisa já consolidada, mas eu acho interessante. Falando de tempo, causalidade ou livre-arbítrio, qualquer abordagem é interessante. A gente pode combinar depois. Então, vamos lá. A gente então vai pegar agora o exemplo do artigo, que é um exemplo de fissão generalizada. Aí é a fissão de um indivíduo. Então, ele dá esse exemplo que o cenário original, o tenente William Ricker, o seu microfone Cláudio, você falou alguma coisa, não deu para ouvir. Talvez você tenha que entrar nas configurações, como sempre, né? E é algo sempre complicado, que aí vai ter um monte de microfones, está escolhido algum que você deve ter escolhido para outra apresentação que você assistiu em outra plataforma, e não funciona para essa, aí você tem que mudar o microfone daquela lista. Isso acontece comigo quase todos os dias. E aí você pode, se você não conseguir falar depois, você pode digitar no chat. Então, esse é um episódio do Star Trek que o tenente Riker, ele
ele é dessa US Potemkin, e ele está numa missão nesse planeta Nervala 4, e ele utiliza um tipo de teletransporte para regressar à nave dele original. O transportador funciona escaneando a pessoa ao nível subatômico, destruindo as partículas e remontando-as em outro local com novas partículas dispostas exatamente da mesma forma. Assume-se que isto é transporte, não morte e recriação. Ou seja, primeiro essa máquina escaneia todas as partículas subatômicas que compõem aquela pessoa, aquelas partículas são destruídas, mas não se considera que é morte, porque se fosse morte teria outras consequências metafísicas, que não é o caso. É um transporte. Aí vai ter aquele modelo escaneado, e lá no US Potemkin ele vai ser recriado com partículas, que as partículas são as mesmas, né? Tudo é partícula, e aí daquela configuração específica dele. E aí, naturalmente, como é um episódio televisivo, vai dar um defeito no equipamento, né? Aí, devido ao mau funcionamento, o dispositivo reconstrói o Riker não apenas na nave USS Potemkin, que era para onde ele queria ir para lá e sair do planeta Nervala, mas o que acontece? Ele é recriado nos dois lugares. No planeta Nervala 4, onde ele estava, no mesmo local que ele foi escaneado, e lá no US Potemkin, onde ele gostaria de estar. Então, o Riker, no planeta onde ele estava, tem a impressão de que ele nem sequer foi transportado, porque para ele deu errado, mas, na verdade, ele foi recriado nos dois lugares. Então, o resultado é um caso de fissão do indivíduo. Um Riker continua a viver em Nervala 4 e um segundo Riker aparece na US Potemkin. Temos, essencialmente, um indivíduo antes da fissão e dois indivíduos depois da fissão. Então, até aqui o exemplo está assim, bastante claro. Qual dos Rikers, o do Potemkin, para onde ele foi, ou do Nervala 4, onde ele estava, é o Riker certo ou real? Aí é o caso de fissão de identidade. Como a identidade é transitiva, o Riker pré-fissão é idêntico ao Riker da Potemkin. E o Riker da pré-fissão é idêntico também ao Riker da Nervala 4 pós-fissão, o que implica, pela transitividade, que o Riker da Potemkin é idêntico ao Riker da Nervala 4, o que é absurdo, porque, na verdade, são dois lugares diferentes, eles são duas naves, tem o planeta e a nave de onde ele estava, para onde ele queria voltar. Então, algumas visões podem sugerir, eles são indivíduos diferentes com histórias diferentes. Porque uma história está começando na nave para onde ele voltou, a outra história está começando no planeta alienígena onde ele estava e queria sair. Então, você pode sugerir que há dois Rikers o tempo todo, mesmo antes da fissão, o que é considerado pouco intuitivo devido ao compromisso com entidades coincidentes. Você disser que é ele o tempo todo, você está dizendo que você tem entidades numericamente diferentes ocupando a mesma região do espaço-tempo. Porque depois eles vão ficar diferentes, mas em algum momento eles estavam juntos. Então, isso é um problema. Tem várias interpretações desse modelo de fissão generalizada, de preservação da identidade pessoal. É um exemplo de aqueles exercícios do pensamento, de possibilidades, normalmente da ficção científica, que trazem esses exemplos metafísicos bem interessantes. Desde Star Trek a gente tinha essa discussão. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, no artigo do Benowski, ele oferece o perdurantismo como a melhor teoria disponível para entender esse caso de fissão como a do Riker, em que os indivíduos são como vermes espaço-temporais, worms, que persistem tendo partes temporais. Pode ser estágios temporais. A gente vai ver a definição de perdurantismo e endurantismo no slide à frente. A ideia é o seguinte, no caso do Riker, há uma parte temporal anterior à fissão, que é o R1, Riker 1, antes da fissão, era uma pessoa só. E há uma parte temporal pós-fissão, o R2 em Nervala 4, e outra pós-fissão
na nave Potemkin, que é o R3. O Riker era o Riker 1, que dividiu em Riker 2 e Riker 3. De acordo com o perdurantismo, existem dois indivíduos completos. O Riker A, não sei se vocês lembram do gráfico do início da apresentação, que o RA é o segmento todo, é o ramo inteiro da história do indivíduo. O RA inclui o R1, antes da fissão, e o R2, que é depois da fissão no planeta alienígena. E o RB, que é o outro ramo, que é o RB inclui o R1, que é o Riker antes da fissão no planeta, e o R3, que é o Riker na nave Potemkin. E partes posteriores. Então, o Riker A e o Riker B é os dois ramos que é a história dele seguindo depois da fissão, que vão ter caminhos diferentes. Então, na verdade, o Riker 1, antes da fissão, se ramifica fazendo parte de múltiplos futuros nas pessoas do Riker A e Riker B. Os indivíduos Riker A e Riker B compartilham a parte do Riker 1, pré-fissão, mas não são idênticos, eles apenas se sobrepõem a algum pedaço da história deles. E quando o Riker 1 fala, eu estou aqui, ele denota uma pluralidade de partes. O RA, o RB e todos os ramos que contêm R1 como parte. Aí você tem um conteúdo múltiplo do Heller, que é essa interpretação de como eu tenho, na verdade, uma semântica de conteúdos múltiplos. Porque eu digo, eu estou aqui, mas eu faço parte de duas histórias diferentes. E o problema todo é que, comparando Lewis, que é a ideia dos mundos possíveis, eu tenho as minhas contrapartes nos mundos possíveis, mas como eles são totalmente separados, eu tenho um caso de duplicidade, eu tenho uma contraparte, uma duplicata de mim, que não tem contato nenhum comigo. E nesse modelo ramificado eu tenho eu mesma seguindo duas histórias. Eu acho que foi um pouco o que o Alessandro falou, porque vai ter uma parte comum aí de história e isso vai dar um problema. E tem muita discussão sobre isso. Então, assim, só lembrando a ideia do... Qual é a diferença do endurantismo e o perdurantismo? A ideia é como entender a persistência temporal de um indivíduo. No caso do endurantismo, o objeto é inteiro em cada momento do tempo. Então, se eu adoto... É compatível com o presentismo. Se eu adoto o presentismo, só existe o agora, eu estou inteira no momento presente. Eu não tenho partes. Eu sou Ana Maria agora. O objeto muda ao ter propriedades diferentes em momentos diferentes. Tinha uma discussão como tratar do problema da mudança de propriedades nas ontologias do tempo. Então, a ideia no endurantismo é a maçã era verde e agora é vermelha. Então, ela tem a propriedade verde, ela inteira está no passado como verde e ela inteira está no presente como vermelha. Ela tem a mesma maçã com propriedades sucessivas. As propriedades mudam com o tempo. Dentro da própria ideia da teoria dinâmica, né? E no perdurantismo, que é o modelo que o Benowski usa, um objeto é a soma de partes temporais. Aí a ideia do worm, do verme que se estende no tempo. Porque como essa visão ela é muito compatível com o eternalismo, eu tenho que entender se o eternalismo passado, presente e futuro são reais, eu não posso... O que aconteceu de Ana Maria ontem? Assim, eu sou real, mas eu não estou inteira no agora porque eu tenho uma parte ontem que é real. E Ana Maria no futuro também é real, mas eu não posso estar inteira no futuro. Então, eu sou a soma das minhas partes ao longo da linha temporal. Então, o objeto tem diferentes partes com diferentes propriedades, cada parte temporal tem uma propriedade diferente. A parte temporal da maçã em T1 é verde, a parte temporal da maçã em T2 é vermelha. A maçã inteira inclui ambas. Eu sou feita de partes. E aí a gente vê que
Como é que tratar a persistência temporal dentro a gente já viu, né? O endurantismo conversa com o presentismo, o perdurantismo com o eternalismo, e no caso do universo crescente, que é aquele modelo do growing block, que o passado e o presente existem, o futuro não, que também é chamado de possibilismo, o futuro não existe, por isso tudo é possível, né? Dentro dessa ideia. Em princípio, o endurantismo é compatível com o universo crescente. O objeto existe por completo a cada instante presente, e os momentos passados existem como registros. Existe muita discussão, na verdade, é aquela ideia que o passado deixa traços no presente, o futuro ainda não existe, então, como tem uma diferença entre passado e presente, o passado existe, mas é como registro. Então, eu estou inteira nesse bloco que está crescendo, mas dessa forma, porque tem uma pequena diferença do passado para o presente, diferentemente do presentismo. E com o perdurantismo, você tem que o perdurantismo é parcialmente compatível com o universo crescente, porque eu tenho partes temporais passadas e presentes, mas eu não tenho partes futuras. Então, eu sou um ser incompleto, porque, de certo modo, eu tenho partes só parcialmente. As partes futuras não existem ainda, e aí isso fica um pouco contraintuitivo. No caso do espaço-tempo ramificado, que a gente está vendo, essa teoria agora, do McCall e do Belknap, o endurantismo é compatível com o espaço-tempo ramificado, e aí a ideia, o objeto persiste sem se dividir com múltiplos futuros possíveis. Então, há algumas interpretações que, na verdade, o espaço-tempo se ramifica, mas o objeto persiste inteiro nas ramificações. Só que isso é um pouco problemático, porque como é que o espaço-tempo se ramifica e algo que pertence ao espaço-tempo não se ramifica? Então, na verdade, o perdurantismo dialoga mais com essa visão do espaço-tempo ramificado, porque justamente eu posso ter essa ideia de partes temporais futuras, só que aí eu vou ter a fissão, porque é mais fácil eu entender a fissão quando eu trato indivíduos como partes temporais ao longo do tempo do que como inteiramente presentes. Nas duas interpretações do endurantismo e do perdurantismo no espaço-tempo ramificado existem problemas, como você lidar com a identidade do indivíduo dentro de modelos de ramificação. Então, é parcialmente compatível, só que complica muito a teoria e tem alguns problemas aparentemente insolúveis. Então, aí a gente chega agora no argumento do artigo contra o indeterminismo dos modelos de futuro ramificado. Então, a ideia é o seguinte: o futuro ramificado não evita o determinismo, sobretudo o metafísico. Como a gente viu, o determinismo metafísico é a ideia de que o futuro está determinado simplesmente porque ele existe. Baseia-se na versão padrão, não modal, da estrutura de ramificação, em que todas as ramificações de futuros alternativos são igualmente reais e têm o mesmo status ontológico. São concretos, reais. Então, segundo o autor, a visão perdurantista é a melhor ferramenta para compreender a identidade pessoal num cenário de ramificação. Você tem a fissão generalizada de um indivíduo. Por que é generalizado? Porque, como é um modelo ramificado, à medida que o tempo passa, o tempo todo a fissão, a ramificação, a quebra entre pelo menos dois caminhos alternativos. Então, o universo está o tempo todo num processo de fissão e os indivíduos que fazem parte também. E há uma análise da experiência pessoal quanto a essa abertura do futuro. Como é que eu vou entender a minha inserção nesse espaço-tempo com essas futuras possibilidades equivalentes? Como é que eu analiso a minha permanência naquelas partes temporais diferentes de que eu faço parte, daqueles segmentos de ramificação. Então, como a gente viu, o perdurantismo sustenta que os indivíduos persistem ao longo do tempo por serem vermes ou estágios espaço-temporais quadridimensionais
compostos por partes temporais. Então, como a gente viu no exemplo, né, num cenário de fissão, o indivíduo se divide em dois ou mais. Sob o perdurantismo, isso é entendido como dois vermes. Vermes é um termo muito ruim, mas é porque a literatura fala de worm, buraco de minhoca, tem toda aquela wormhole, tem muitos conceitos dentro da ideia de worm, que para nós a tradução fica perde um pouco do sentido. Então, são esses vermes diferentes que compartilham uma parte temporal inicial, que vai aumentando, né? Que o tempo vai passando, aquele segmento compartilhado, ele vai, na verdade, ele vai diminuindo, né? Porque cada vez tem mais ramificações. Então, assim como no caso do Ricker, se o espaço-tempo se ramifica, o indivíduo também se ramifica de certa forma, porque ele faz parte, ele é um objeto espaço-temporal. A parte temporal do indivíduo antes da ramificação fissão compõe os múltiplos eus futuros que vivem em diferentes ramificações. Então, diferentemente do modelo endurantista, que eu estou inteiro naquela linha temporal, naquele ramo, aqui eu não estou inteiro no ramo, porque eu tenho vários ramos. Então, eu estou parcialmente em cada um. Eu tenho eus futuros que compartilham do mesmo passado, que vivem em diferentes ramificações. Então, continuando o argumento, neste tipo híbrido de eternalismo, os futuros já estão lá, todos. Todas as ramificações futuras alternativas existem, são reais. No perdurantismo, como o indivíduo tem sua parte temporal inicial contida em múltiplos vermes futuros correspondentes às diferentes ramificações, e como todas essas ramificações futuras já existem, o indivíduo será parte de todas elas. Ou seja, o indivíduo, eu, no presente, está relacionado da mesma forma a todas as partes temporais futuras nas diferentes ramificações, porque são continuações da minha parte do agora. Não há razão para privilegiar um desses futuros eus como o eu que existirá. O indivíduo será todos eles. Aqui é uma crítica à ideia da Tim Redline, que não existe o eu que existirá. Porque como o modelo prevê a equivalência ontológica de todos os futuros, o eu que existirá faz parte de todos os ramos. Então, continuando o argumento, mesmo que existam múltiplos futuros, ramificações, em que resultados diferentes ocorrem, aí ele dá o exemplo que eu vou escalar, eu decido escalar o Monte Everest. Num dos ramos eu vou morrer, no outro ramo eu vou alcançar o cume. São completamente incompatíveis esses dois futuros. Então, é o mesmo eu que vai existir em todas essas ramificações. O mesmo Ana Maria, que vai morrer quando tenta escalar o Everest, ou que vai alcançar o cume, e as continuações, na verdade, o ramo em que eu vou morrer ao escalar o Everest, ele não vai ter continuação, esse Holy Branch vai ser interrompido, e naquele que eu alcancei o cume, vai ter toda uma história que, de repente, na continuação dessa história, eu resolvo escalar de novo, e nessa segunda tentativa eu morro. Enfim, aí é toda a metafísica de possibilidades. E a ideia é que, como sou eu nesse modelo de futuros equivalentes, tudo que pode acontecer, acontecerá. Isso tem uma discussão, eu estou ainda avaliando os possíveis contra-argumentos a essa crítica do Benowski, é porque ele considera que é uma forma diferente de determinismo. Com certeza não é o determinismo do único futuro fixo, do tempo linear. O tempo linear você só tem um futuro, pode ou não ser
determinado, que é aquela ideia, o fato de haver um futuro não significa que ele foi causalmente, necessariamente determinado, mas é só um. Como eu tenho múltiplos futuros fixos, porque eles são equivalentes, são as ramificações, o indivíduo existe em todos eles, como parte, como um estágio, eu existo em todos, e por isso a questão não é se o futuro é aberto, ou se ele é fixo, se ele é linear, se ele é ramificado. Os futuros, no plural, estão todos lá e todos serão meus. E ele diz que essa consequência desagradável para o modelo, né, que se pretende um modelo indeterminista, é a consequência da visão do perdurantismo, que uma parte de mim, eu estou presente em todas essas ramificações. Em suma, o perdurantismo, quando aplicado a um espaço-tempo de ramificação em que todas as ramificações são igualmente reais, implica que o indivíduo terá partes temporais em múltiplos futuros alternativos. Como todas essas ramificações ou futuros existem, o indivíduo viverá todos eles em um sentido importante, através de suas partes temporais futuras distribuídas pelas ramificações. Isso constitui uma forma de determinismo em que todas as possibilidades existentes são reais e pertencem ao indivíduo. Continuando o argumento de Benowski dirige-se aos modelos de espaço-tempo ramificados em que todas as ramificações futuras, ramos, existem e são igualmente concretos. O perdurantismo leva ao indeterminismo em algumas situações, pois o indivíduo perdurantista existiria em todos esses futuros igualmente reais, assim o eu, no sentido mais pleno, perdurantista, fará parte de todos esses futuros igualmente existentes. Ele defende porque ele defende um modelo eternalista que, na verdade, o eu mais pleno é o eu das partes temporais, e não o eu que está totalmente contido apenas num instante temporal, porque ele vê problemas na ideia de que, se o passado não existe mais, o futuro não existe, o meu eu agora ele é uma abstração. E o Benowski contrasta esta visão com a visão ersatz, em que as possibilidades alternativas são representações abstratas, bem como com a Thin Red Line, que existe um futuro privilegiado, mas não ontologicamente. Ele considera que, mesmo a Thin Red Line, com a ideia de que o que será, será, para ele ela já é determinista, e esse futuro ramificado, em que não é essa ideia de que tem a Thin Red Line, ele também seria determinista, porque todos os futuros pertencem à minha história, porque só tem um eu que se ramifica. Seu argumento atinge principalmente o modelo de Noel Belknap, em que as possibilidades não realizadas coexistem com a única realizada. E tem uma discussão que é o seguinte: como a gente viu no modelo de Belknap, que é mais eternalista, o que não aconteceu continua no modelo como possibilidade não realizada. E aí meio que forma parte desse bloco, por isso que ele se aproxima do eternalismo, apesar de ter uma dinâmica do tempo. E aí esse passado ele é formado por... fica com aquelas possibilidades que não se realizaram e o meu eu está presente nelas. Como a gente viu no modelo do McCall, as possibilidades não realizadas deixam de existir. Então, a gente não tem o mesmo realismo robusto da persistência do eu e nos múltiplos futuros alternativos. Então, na verdade, como as possibilidades não realizadas são podadas, caem, aqueles eus futuros que não se realizaram deixaram de existir. Só que, de certo modo, o eu formou parte desses futuros enquanto ligados pelo segmento anterior da fissão, de modo que, num sentido mais fraco, o argumento resulta no determinismo próprio dos dois modelos ramificados, e de todos os modelos ramificados, como no modelo ersatz e o modelo da fina linha vermelha. Então, dentro do perdurantismo, você acaba se comprometendo com o determinismo, ou, se não é necessariamente determinista, você afasta a garantia de que aquele modelo vai ser indeterminista.
Então, a gente está chegando à conclusão. Eu acho que eu vou ler a conclusão, que eu vou fazer a conclusão do argumento, e não de toda a apresentação, e depois a gente pode conversar um pouquinho só sobre o argumento, que talvez vocês tenham considerado que ele não é convincente. Então, Benowski apresenta uma interpretação específica da estrutura de espaço-tempo ramificado para abordar a questão do determinismo versus o futuro aberto. Ele adota a visão padrão da estrutura do espaço-tempo com passado único e múltiplos futuros divergentes. Para ele, se levarmos o futuro ramificado a sério, como ontologia real, então estamos no caminho de um modelo de fissão que, combinado com o perdurantismo, nos aproxima de um eternalismo com mundos múltiplos. Então, você pode ter um eternalismo de mundo único, ou de ramo único, de futuro único, e você pode ter um eternalismo de múltiplos futuros, que seria o que ele está dizendo aqui. Se você tem uma interpretação modal, você tem um eternalismo de mundos múltiplos, você tem muitos mundos possíveis nesse futuro, que já existe, e se você adota uma interpretação não modal, você vai ter não mundos possíveis, você vai ter futuros possíveis, todos ali reais, de uma forma já dada, né? O Benowski combina uma interpretação eternalista, entidades persistem no tempo como partes, tendo partes temporais, com o perdurantismo, entidades como vermes ou estágios quadridimensionais que se estendem ao longo do tempo. Ele apresenta a hipótese da fissão generalizada de um indivíduo como exemplo de aplicação da estrutura ramificada, que é o exemplo que ele deu do Ricker, e ele utiliza uma semântica indexical para explicar como eu ou este ramo funcionam num cenário em que o indivíduo ou um ponto espaço-temporal estão contidos em múltiplos futuros possíveis. Então, o eu ele vai estar presente em vários ramos, dizendo eu sou o Ricker, eu estou nesse ramo, e todos são reais. Sua conclusão de que, sob certas premissas, o modelo ramificado pode ser metafisicamente determinista, de forma contrária ao defendido por seus adeptos. Todas as ramificações futuras, branches, estão lá, das quais o mesmo indivíduo fará parte sob uma interpretação perdurantista. Não é o determinismo do tempo linear, mas uma forma singular em que tudo que puder acontecer é real, porque todas as possibilidades têm um estatuto de existência e fixidez. Então, conclusão, no futuro ramificado com fissão de Benowski, cada futuro possível fissiona. O mundo se divide em cópias reais, cada uma seguindo um futuro diferente. O mundo se duplica a cada ponto de decisão ou evento incerto, semelhante à árvore de mundos reais. Aí é um modelo tipo Many Roads da mecânica quântica. Você tem vários mundos, aí é uma visão híbrida, né, do modal e o não modal, mas é a ideia de que você tem a duplicata e todas são reais acontecendo. E é isso, a apresentação acaba, a minha ideia foi justamente trazer um modelo pouco intuitivo, mas que faz parte da ontologia temporal, que dialoga com o atualismo do Lewis, que dialoga com concepções de mundos paralelos, universos paralelos. Tem toda uma literatura sobre como lidar com as ontologias temporais e a persistência do indivíduo. Tem a ideia da fissão. Isso, eu achei, esse artigo, ele não me pareceu difícil no sentido de que ele procura ser rápido, ele não fica... Só que como ele tenta ser rápido, ele acaba falando de muita coisa, e por isso que eu quis trazer alguns conceitos e explicar um pouco melhor essas teorias e a ideia de como você, eu acho que é interessante, em algum momento a gente vai aqui no grupo tratar, não sei se na próxima sessão ou numa próxima,
como lidar com essa ideia do indeterminismo com o futuro existente. Isso a gente pode... Eu não sei se vocês são... Qual é a ontologia do tempo que vocês acham a mais coerente, mas a ideia de você defender a liberdade dentro do tempo ela é muito rica, e todos os modelos têm problemas e têm possíveis soluções. Esse é um artigo que acaba trazendo o incompatibilismo no modelo, ele desafia, então, esses modelos ramificados que não seriam indeterministas como eles pretendem. Assim, pelo que eu entendi, o problema central está em você aceitar que essas possibilidades são reais. Esse que é o... Ou seja, sim, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não adianta você ramificar, que você não vai resolver o problema. Você abraçar certas outras teses. É porque, por exemplo, ele quer dizer que a possibilidade é real e pertence a mim, porque se eu dissesse que eu tenho um modelo de mundos possíveis, coisas que poderiam ter sido, só que eu não estou lá no mundo alternativo. É a minha contraparte, que não sou eu, da qual eu estou isolada. E aí o próprio modelo do Lewis, ele é determinista, de certo modo. Ele discute isso, mas ele não considera que eu ter vários futuros é algo que vai salvar a minha liberdade. E esses autores, eles querem salvar a liberdade instituindo que a possibilidade é real. Porque sou eu que estou nela. Sou eu que tenho as possibilidades todas, não é a minha contraparte. E aí, se vocês considerariam, sem esse artigo, sem essa crítica, vocês considerariam que o modelo da possibilidade real seria indeterminista? Luiz, você pode comentar e depois a pergunta fica no ar. Não, eu concordo com a objeção que ele levantou. Eu acho assim, o pressuposto de toda essa discussão, de todos os autores com os quais ele está tentando dialogar, é que o futuro, as possibilidades futuras são reais. Se a gente não aceitar esse pressuposto, bom, aí não tem problema. Quer dizer, me dá a impressão, eu não tenho certeza se eu entendi, mas a impressão é assim, que a solução é mais complicada que o problema. E eu não diria a solução só do Benowski, eu diria a solução de todos os autores com os quais ele quer dialogar. E eu não vejo que essa solução para garantir a identidade pessoal e o livre-arbítrio, que ela realmente garanta. Porque eu não sei se eu entendi direito, por isso que eu estou dizendo que não sei se entendi direito, porque é o seguinte, porque se esses futuros já existem, se eles são reais, e, na verdade, não depende de mim uma espécie de acaso que vai direcionar eu me encaminhar para um ramo, outro ramo, etc., eu não vejo como é que a liberdade está preservada. Não, mas, por exemplo, nos dois autores, o Belknap e o McCall, depende de mim, foi aquilo que ele diferenciou, o determinismo, por exemplo, da eletricidade, a aleatoriedade dos fenômenos quânticos e o indeterminismo das escolhas humanas. Então, as escolhas humanas, eu determino as probabilidades de cada ramo que me concerne das minhas decisões são variadas. E à medida que eu vou escolhendo livremente, essas probabilidades vão mudando, elas são dinâmicas. A única probabilidade fixa é por exemplo, dos fenômenos quânticos, decaimento radioativo, a probabilidade ao longo de toda a árvore é 50%. Mas a escolha não. A escolha ela é dinâmica e depende. Eles concordam que a escolha é minha. Eu que faço aquele ramo, escolho aquele ramo e não o do lado. Então, mas os ramos
são só ramos imaginados, né? Quer dizer, eu posso imaginar o que eu vou fazer amanhã, não é? Amanhã, suponhamos, eu posso ou participar lá do nosso grupo lá de filosofia da religião, ou ir ao cinema. E há probabilidades diferentes para, no mesmo horário, eu fazer uma coisa ou outra coisa, né? E, supostamente, quer dizer, eu suponho que eu sou livre e que eu vou escolher aquilo que me parecer mais proveitoso, né, amanhã à noite. Mas isso não é real, quer dizer, são possibilidades imaginadas hoje. Porque de hoje para amanhã, por exemplo, eu posso morrer. Então, nenhuma dessas possibilidades vai ser realidade. Então, eu não vejo por que conceder realidade a esses futuros que são contingentes. Eles estão na contingência da existência do indivíduo. Me parece um pouco a discussão toda, me dá a impressão assim de inverter um pouco o polo. Por exemplo, se você tem o indivíduo e aquilo que é real no indivíduo, as suas capacidades, por exemplo, as suas potencialidades. Bom, podemos lembrar Aristóteles aqui, né? Quer dizer, eu sou várias coisas e poderia ser várias outras coisas para as quais eu tenho potencialidades, mas que eu não realizo. Por exemplo, eu sou professor de filosofia, mas eu poderia ter sido, sei lá, advogado, não é? E suponhamos se eu tenho a potencialidade para ser advogado. Então, eu poderia ter sido advogado. Mas eu sou o polo que determina as coisas. Eu não preciso de futuros contingentes. Os futuros, para mim, eles são contingentes justamente porque eles estão na dependência das minhas decisões. Então, você criar uma ontologia de futuros reais e colocar o indivíduo na dependência do que vai se encaminhar para ele em relação a esses futuros reais, me parece fazer uma inversão ontológica, quer dizer, o indivíduo, não é, que é o ente, para usar um termo metafísico, não é? Ele deixa de ser o ente. Os entes passam a ser esses futuros que não são mais contingentes, são reais. É por isso que eu estou dizendo que me parece a discussão toda trazer uma solução que é mais complicada do que o problema. Porque o problema é saber, afinal, se o que eu faço, né, se é um problema de livre-arbítrio, né, é saber se o que eu faço é realmente o uso da liberdade. Por isso que eu não tenho certeza se eu entendi a discussão toda, embora a sua apresentação tenha sido claríssima, né? Muito melhor do que, claro, está lá no artigo, né? Que é muito compacto, vamos dizer. Mas eu não sei, então, se eu entendi, enfim, a discussão toda, né? No plano mais geral. Então, Luiz, é porque tudo que você falou, você, de certo modo, está pressupondo uma ontologia do presentismo ou do universo crescente. Porque é o seguinte, o futuro é aberto porque ele não existe ainda. Então, que é muito tranquilo você até defender o indeterminismo, porque o futuro, embora o futuro pode não existir ainda, mas ser exatamente como está determinado. Por exemplo, se eu jogo uma pedra numa vidraça, um segundo depois ainda não existe, mas já está determinado que a vidraça vai quebrar. Assim, um exemplo bem de física clássica. O futuro não existir não significa que ele não esteja determinado, porque ele ainda não aconteceu, mas vai acontecer conforme as causas, o passado e as leis naturais. Mas aí é só determinação física, né? Sim, não há determinação física. E no caso da liberdade humana, amanhã nós não ainda decidimos o que vamos. Se vamos ao cinema, vamos no grupo da UNB. Então, o futuro não existe e eu vou escolher conforme se eu tenho livre-arbítrio, se eu acredito no livre-arbítrio. Só que aí você está na ontologia que considera que o futuro é irreal, de certo modo.
para você defender um eternalismo, por exemplo, que se harmoniza com a teoria da relatividade geral do Einstein, eu estou dizendo que o futuro existe, ele é real. E aí tem a discussão que a gente teve há pouco, ele não... então, ele já está determinado. Esses autores, eles, ao dizerem que as possibilidades são reais, eles estão querendo preservar o indeterminismo dentro de uma visão quadridimensional em que o futuro já é real. Então, é uma coisa híbrida entre... é um tipo de eternalismo ramificado. E aí você vai dizer, poxa, mas então ele precisa ser real, esse futuro, para eu ser livre? Não é que ele precisa ser real para ser livre. Ele é real, porque eu adoto um tipo de eternalismo. E aí eu quero defender que tipo de futuro é esse que já existe, que vai garantir a minha liberdade. Entendeu? Não é que inverte a equação, é que qual é a ontologia do tempo que eu tenho para defender um mundo determinista ou indeterminista? Esses autores consideraram que o único jeito de eu salvar que o futuro existe é ele sendo ramificado. Então, mas esse é o ponto. Quer dizer, eles querem que o futuro exista. Mas não, eles adotam uma existir, sim, né? Eles... Agora, eu penso assim, uma metafísica mais, vamos dizer, mais comportada, em termos tradicionais. Uma metafísica mais aristotélica, em que você tem o ente, né, as possibilidades, as potencialidades do ente, e, conforme isso, ele vai tomando decisões e vai fazendo a sua trajetória no mundo. Isso é compatível com a teoria do espaço-tempo quadridimensional. Não é incompatível. Basta a gente ver aquele famoso exemplo dos gêmeos, né? Do experimento imaginário lá dos gêmeos, né? Aquele que ficou na Terra e o outro que saiu na viagem espacial, né? Ele decidiu entrar na nave e ir na viagem espacial, eles vão ter futuros diferentes, né? Mas, justamente, o experimento imaginário é para ilustrar como funciona o universo segundo a relatividade geral. Então, mas os entes aí, né, aqueles que têm trajetórias no espaço-tempo, são os dois gêmeos, um que ficou na Terra e o outro que saiu na viagem espacial. Agora, esse tipo de discussão ontológica que você apresentou desses autores, por isso que eu estava dizendo, me parece inverter a polaridade, digamos assim, metaforicamente, porque me parece colocar como entes os futuros, né? E não os indivíduos. Quer dizer, se eu sou um buraco de minhoca, eu não sou mais um ente no sentido aristotélico, né? Então, aí, você precisa primeiro tomar uma decisão metafísica de ser ou não aristotélico ou ser uma coisa alternativa na qual o indivíduo, né, não é mais a substância, quer dizer, a substância passa a ser uma estrutura do mundo que é uma estrutura de buracos de minhoca, e eu sou um desses buracos de minhoca. Eu acho que isso é incompatível biologicamente e psicologicamente. Então, cria um problema que pode ser compatível com a física relativística, mas é incompatível com a realidade biológica e psicológica, né? Ao passo que a metafísica, eu estou falando aristotélica, é só um exemplo, poderia ser outro, né? Ao passo que a metafísica aristotélica, por exemplo, ela não é incompatível, né, nem com a biologia, nem com a psicologia, e pode ser compatibilizada com a relatividade geral. Bom, mas eu volto a dizer, eu não sei se eu entendi muito bem essa coisa toda. Eu fiquei assim um pouco perdido sem saber exatamente o que esses autores estão querendo. Digo mais uma vez, apesar da sua
apresentação muito clara, né? Talvez porque eu tenha aí um background muito aristotélico, por isso que eu não sabia muito bem do que se tratava, né? Então, é o que eu falei, tudo está relacionado ao tipo de metafísica do indivíduo que eu vou adotar dentro da minha ontologia temporal. Então, se eu tenho uma ontologia eternalista, eu tenho que ter modelos metafísicos de persistência, é o caso do perdurantismo, que eu tenho que explicar como a mesma substância está passado, presente e futuro. Aí eu coloco a ideia de partes temporais. E se eu adoto o presentismo, aí eu tenho, talvez a visão de Aristóteles seria essa, eu tenho a substância plena, inteira, no momento presente. E o que é futuro é potência, que está naquele momento como potência. É mais bacana do que ser um buraco de minhoca. Eu não quero ser um buraco de minhoca, não. Não, o buraco de minhoca está relacionado, mas a gente é só a minhoca, não é o buraco. Eu não quero ser minhoca também, não. Assim, tem muita literatura. Quando você tem a teoria da relatividade geral, e o Claudio sabe mais do que eu, ela é contraintuitiva em um monte de coisas. Então, assim, Aristóteles não teve a chance de conhecer a teoria do Einstein, que aí ia mudar tudo, né? Parcialmente, né? Não tudo, né? Acho que algumas coisas ele ia manter de qualquer jeito, né? Pior para Einstein, né? Como se fala, né? Mas é um modelo que tenta salvar o livre-arbítrio através do indeterminismo do futuro e um possibilismo forte, um realismo muito robusto em termos de possibilidade. E aí são modelos metafísicos. Esses modelos de fissão do indivíduo, tem muito em literatura, esses experimentos que tem na filosofia analítica, de a pessoa, o cérebro, por exemplo, aí o cérebro divide em duas partes, e aí a pessoa está num corpo e está no outro, tem muita discussão. E aí, qual o modelo de persistência do indivíduo você adota? Nesse caso, você está juntando com o problema das ontologias temporais, e aí dá algumas confusões. Mas é uma forma de você tentar entender que o futuro existe e não prejudica o meu livre-arbítrio. Esse é um caminho que é o futuro ramificado. A gente mais à frente pode discutir um modelo eternalista não ramificado, que o futuro existe, mas eu não preciso ter a fissão para garantir que eu tenho escolhas completamente equivalentes. Esse é um exemplo de um artigo assim pesado que está entrando nesse problema. E eu digo para você, não existe, eu consultei livros até de 2025, artigos, né? Você ainda não tem solução para como tratar do livre-arbítrio nessas ontologias, principalmente no eternalismo, do futuro existente. Mas o presentismo também cria problema por outras razões. Então, eu acho que é interessante a gente, em outros encontros, a gente tratar que essa é justamente uma das propostas do grupo, que é discutir o livre-arbítrio num mundo. Aí entra a questão do compatibilismo. Se o mundo é determinista, ainda assim eu posso ter livre-arbítrio. Aí tem as soluções compatibilistas, que a gente vai ver mais à frente. Mas a gente ainda está vendo. Enfim, é estranho mesmo. Aristóteles parecia muito mais natural, né? Do que eu diria modelos. Assim, ó, com relação ao livre-arbítrio em particular, eu tenho muita simpatia pela posição do Sartre, naquele famoso texto, O Existencialismo é um Humanismo, que é um texto até pequeno, né? Mas está bem, assim, bem claro o que ele pensa. Quer dizer, a ideia é que, quando você tem um indivíduo colocado numa situação em que todos os fatores determinantes, por assim dizer, se equilibram, não é? Mas o indivíduo humano, pelo menos, não é? Nós não estamos falando de uma máquina, nem de um animal muito rudimentar, né? Mas mamíferos em geral, inclusive, e principalmente o indivíduo humano, numa situação como essa, ele vai fazer alguma coisa, ele não fica parado, não é? Então, Sartre diz, a liberdade é isso, quer dizer, a liberdade em situação.
Então, as circunstâncias no mundo, né, você não é livre o tempo todo, porque você está sendo, pelo contrário, você está sendo determinado o tempo todo, fisicamente, biologicamente, psicologicamente, etc., né, economicamente, socialmente, enfim, ideologicamente e tudo mais. Mas há circunstâncias nas quais tudo isso, né, se, por assim dizer, faz um quadrado de forças que dá como resultante zero, mas o agente humano, mesmo assim, age, ele faz alguma coisa, ele toma uma decisão. Então, aí, ele é livre, mas é essa liberdade em situação, quer dizer, não é uma propriedade da mente humana, nem do indivíduo humano, mas é uma propriedade da existência, enfim, é uma característica da existência humana, né? Sim, não tem essência, né? Quer dizer, Sartre fala isso só para os seres humanos. Eu seria, assim, um pouco mais bonzinho. Eu estenderia aos mamíferos em geral, né? Eu acho que mamíferos em geral, eles têm essa capacidade também. Mas, enfim, não importa. Mas eu tenho simpatia por essa posição que não precisa dessa discussão toda sobre o futuro, se o futuro é contingente, se o futuro é determinado e tal. A determinação toda provém do passado, né? E ela se atualiza num certo momento e pode acontecer que, em certas circunstâncias, o agente humano, quando faz uma escolha, ele realmente foi livre. Ele não vai saber se é livre ou não, né? Aí tem esse problema, aí é um problema epistemológico, porque a gente pode ser livre sem saber que é, né? Mas, sim, e o vice-versa, né? E a gente pode, fenomenicamente, a gente acha que é livre, mas no fundo não é, que eu acho que é a teoria dominante, né? Nós temos a impressão. Agora, esse modelo ele não é tão abstrato e fora da realidade, porque, de certo modo, ele dialoga com essas teorias mais contemporâneas de universos alternativos dentro da física quântica, que é justamente a ideia de fissão. Então, a ideia de que existem mundos paralelos em que eu estou presente e que eu faço coisas diferentes. Aquela interpretação do Everett. Então, assim, não é assim, o modelo é totalmente metafísico, é uma viagem que não tem nenhuma aplicação prática. Não, pode ser que os modelos mais, que a gente ainda não comprovou, sejam de que existem realmente universos alternativos em que eu estou e tomo decisões, e todas são reais para mim. Tudo que pode acontecer, acontece em mundos alternativos, dentro da física quântica. Então, eu acho que esses modelos eles procuram ver metafisicamente também esse cenário que não é tão ficção científica assim. É ficção física, né? Ficção física. Cláudio. O Cláudio pode dizer o que ele acha. Isso é ficção física. Pena que o microfone do Cláudio não está funcionando. Ele teria uma contribuição exemplar neste momento. Que os não físicos tentam falar sobre o que eles não entendem, né? Física de botequim, né? Quando entra a física quântica, aí tudo bagunça, né? Mas a própria ideia do Rovelli, né, que a gente estava falando, que no nível subatômico não tem o tempo. Isso é física quântica aplicada e não é uma viagem, é decorrência da teoria, né? Conceitual. Mas, mesmo assim, o Rovelli não faz essa ponte entre o nível subatômico, né, o nível quântico, e o nível, vamos dizer, macroscópico. Aí, aquilo que você viu, eu prefiro chamar de mesoscópico, né? E mesmo o nível macroscópico, por exemplo, em termos de cosmologia estelar, né? Porque ele diz que nesse nível aí, a realidade do tempo depende da entropia, né? Então, o tempo existe por causa da entropia, não por nenhuma característica quântica das coisas, né? Sim, a gente conversou sobre isso, né? Sim. A teoria, né, Cláudia, da gravitação universal, né, que é a tentativa de conciliar as duas áreas, né?
relatividade geral e mecânica quântica. Sim, com consequências metafísicas bem interessantes. Sim, gravitação. Eu estava com o Luiz Henrique conversando o livro, eu tenho o livro do Carlo Rovelli, e é justamente a ideia que o espaço também não existe no nível subatômico, porque abaixo da escala de Planck, de 10 elevado a menos 33 centímetros, também não haveria espaço, né? 10 elevado a menos 44 segundos, você não tem o tempo, porque você não pode medir mais. É a escala de Planck para o tempo e tem para o espaço, que abaixo de um certo tamanho você não tem mais espaço. E aí você tem alguma coisa diferente. Pode ser um tema também para o futuro, calendário 2025. O Cláudio pode apresentar o tempo na gravitação quântica. Poucas fórmulas, por favor. É isso. Viagem no tempo também. Tópico dos mais badalados. Todo mundo gosta de viagem no tempo. Então, eu acho que aí a gente, né, Alessandra? Eu acho que então, não sei se vai parar de gravar, ou era só então a gente combinar o texto seguinte, se alguém quiser apresentar alguma coisa, quisesse para a próxima vez, quisesse se oferecer, ou então eu escolheria um outro texto nesse momento. Ana Maria, aquela sua sugestão